Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos começar a correção das atividades da Meta 1. Essa primeira atividade eu acredito que tenha sido muito tranquila para vocês realizarem, nada de novo, nenhum conteúdo novo, mas a gente vai aproveitar esse momento para recapitular algumas coisas e realizar essa correção, beleza? Então vamos lá. Pedir para vocês construírem no caderno um mapa mental sobre as características gerais dos seres vivos. Bom, antes da construção, a gente tem que saber o que são essas características gerais, certo? Todos os seres vivos apresentam várias diferenças entre si, mas também apresentam muitas semelhanças, e são essas semelhanças que a gente chama de características gerais, beleza? Primeira delas, composição química, ou seja, todos os seres vivos apresentam carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, o nosso famoso CHOMPS, né? Então nada de novidade até aqui. Segundo, é a organização celular. Todos os seres vivos são formados por células, e essas células podem ser procariontes ou eucariontes. Ainda, as eucariontes estão divididas em animais e vegetais. Já falamos bastante da diferença entre elas. Tem um assunto bem alto agora, que são os vírus, e o vírus, por muitos cientistas, não é classificado como um ser vivo, justamente porque ele não possui célula. Então a gente pode chamá-lo de organismo acelular. Reprodução. Todos os seres vivos precisam se reproduzir para que a espécie continue habitando o planeta Terra. Então nós temos dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada. Também nada de novidade até aqui. Metabolismo, aquele conjunto de reações químicas que acontecem dentro dos organismos, né? Mais especificamente dentro das células. Então essas reações podem ser anabólicas, que são reações de síntese, de construção, que precisam de energia para acontecer, e o catabolismo, que é o oposto, são aquelas reações de degradação, de quebra, que liberam a energia, beleza? Lembrem que elas são complementares, né? Sempre as duas reações estão acontecendo no nosso organismo e em todas as outras células ao mesmo tempo. Bom, avançando um pouquinho. Evolução. Todos os seres vivos estão passíveis, estão sujeitos à ação da evolução. Dois teóricos importantes, Lamarck, que desenvolveu aí a teoria do uso e desuso, né? Que quanto mais se usasse, mais desenvolvia. A gente sabe hoje que essa teoria está errada, porque o Darwin nos apresentou uma proposta melhor. Então o Darwin vem lá com a ideia da seleção natural, que diz que o organismo mais apto a sobreviver naquele ambiente consegue se reproduzir mais, consegue se alimentar melhor, tem uma vida mais próspera, e é aí que entram os fatores evolutivos, beleza? Nutrição. Todos os seres vivos precisam de uma forma para obter os seus nutrientes. E aí a gente tem os autotróficos, que são aqueles que conseguem produzir o seu próprio alimento, como as plantas fazendo fotossíntese, alguns organismos fazendo quimiossíntese, e os heterotróficos, por exemplo, animais, a gente, não conseguimos produzir o nosso próprio alimento, por isso a gente precisa de uma fonte externa. E aí tem os mixotróficos, né, as plantas carnívoras, insetívoras, que são a mistura dos dois, que conseguem fazer fotossíntese, mas também precisam de uma outra fonte de nutrientes. Crescimento. Todos os seres vivos crescem. Por mais que esse organismo só tenha uma única célula, essa célula cresce em volume. Quando nós temos organismos pluricelulares, que é o nosso caso, por exemplo, a gente, além de ter um crescimento no volume das células, tem um crescimento na quantidade dessas células. E aí, por último, o movimento e a reação. Falamos então que todos os seres vivos se movimentam, e destaco para vocês a diferença entre o movimento e o deslocamento, lembram disso? E a reação. Todos os seres vivos reagem aos estímulos do ambiente, por mais que a gente não perceba. Então, o vegetal vai reagir ao estímulo do ambiente? Vai. Por mais que a gente não perceba, essa reação sempre acontece. Coloquei para vocês aqui alguns exemplos de mapas mentais que eu encontrei na internet. Então, vocês podem fazer em forma de pequenos resumos
Não precisa colocar toda a informação que vocês têm disponível, apenas palavras-chave, coisas bem específicas que façam vocês lembrarem das coisas que a gente já estudou, tá? Coloquei outro exemplo aqui de separação entre as células, por exemplo. Então a gente pode fazer um mapa mental sobre célula, outro sobre reprodução, como vocês acharem melhor, tá bom? Esse material vai estar disponível para vocês lá no Iônica, então acessem, por favor, corrijam esses exercícios. E por favor deixem as dúvidas também lá, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma informação, alguma coisa que vocês precisem falar comigo, estou à disposição de vocês lá no Iônica, tá bom? Espero que vocês estejam bem, que vocês fiquem bem e até a próxima. Um beijo!